Bom, primeiramente, boas-vindas a todos. Em nome da Unimed Laboratório, a gente agradece a presença de todos. A Unimed Laboratório é um laboratório jovem, que tem hoje 3 anos e meio de vida, e ele veio como uma alternativa de sustentabilidade a um sistema. Orgulhosamente, é o laboratório hoje com o maior volume de pacientes Unimed do Paraná, de Curitiba, obviamente, do Paraná. Cresceu rapidamente e cresceu baseado sempre em excelência, uma forma de atender, em primeiro lugar, a nossa necessidade mais preciosa, que é o nosso paciente, e, em segundo lugar, nossa outra necessidade tão preciosa quanto que é a necessidade do médico. Então, para a gente é um orgulho aqui estar abrindo esse simpósio e apoiando aí a Sociedade Paranaense de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, podendo propiciar esse evento aqui para todos nós. Nesse evento nós vamos ter hoje a presença do Dr. Jaime Rocha. O Dr. Jaime Rocha, ele é médico infectologista, ele é professor de infectologia e farmacologia do curso de medicina da PUC e ele é diretor de prevenção e promoção à saúde da Unimed Curitiba. Na sequência, nós teremos também o Dr. Rafael Yelpo. O Rafael, ele é fundador e diretor científico e de qualificação do IBRAVES, que é o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde. Ele é médico também, é colega ortopedista e ele hoje é gerente de rede credenciada da Seguros Unimed, com MBA em Business Administration e foco em gestão de serviços de saúde. E nós vamos ter também a doutora Gisele Oliveira, que é médica geneticista e especialista em genética médica. Ela é auditora e consultora técnica em genética médica, também representa a Unimed Brasil no grupo técnico de discussão de Hall e ela é geneticista do laboratório Unimed. O Dr. Jaime vai nos falar um pouquinho sobre a redução da morbimortalidade de doenças imunopreveníveis em cardiologia. Então, esse é um assunto diretamente interessante para o colega que lida com a mortalidade e o risco cardiovascular. Depois, o Dr. Rafael vai nos falar de saúde baseada em valor, né? Como é que a gente pode, então, agregar valor e manter a sustentabilidade do nosso sistema de saúde. E a doutora Gisele Oliveira, ela vai falar sobre investigação molecular, né? O que a genética tem hoje sobre avaliação do risco cardiovascular também. Então, como é que a gente aborda um paciente geneticamente falando, né, para analisar o risco cardiovascular dele. Então, agradeço de novo a presença de todos e gostaria de chamar o Dr. Jaime, então, para abrir com a palestra de redução de mortalidade em doença imunoprevenível. Obrigado, Jaime. Eu agradeço a comissão organizadora, em nome especialmente do Dr. Vítula. É um prazer estar num evento de tanta qualidade na nossa cidade. Eu vou estar discutindo com vocês doenças imunopreveníveis, ou seja, as vacinas que todo cardiologista deve focar e pensar. As principais, tem várias outras, e a gente pode, no momento da discussão, falar até de sarampo. Não sei se vocês sabem, mas nós estamos depois de 21 anos com caso confirmado na cidade de Curitiba. É caso importado, mas fica a dica aí para todo mundo, quem não fez 2 doses de vacina de sarampo com mais de 1 ano de idade deveria fazer vacina. Tá? A missão do laboratório, como o Mauro já colocou, é essa, e a visão da Unimed ligada ao laboratório tem tudo a ver com o congresso. A gente entende que são 2 pilares principais, evidência científica e sustentabilidade econômica. E é por isso que também a gente pediu gentilmente que o Rafael viesse para poder equilibrar essas 2 coisas. Como é que a gente vai fazer para pagar a conta? Então o Rafael só tem uma missão simples, é explicar como é que paga a conta. Uma tarefa bem fácil. Esses são meus conflitos de interesse, eu faço pesquisa, viajo, eu desenvolvo qualquer uma situação com esses parceiros aqui, mas eu gostaria de dizer para vocês o meu maior conflito de interesse para essa aula, que é o conflito de interesse intelectual. Além do meu pai e da minha mãe, é claro que bancaram todos os meus estudos, então se eles pedirem para eu matar alguém, eu sou obrigado a matar alguém. Eu sempre brinco com isso porque, assim, eu acho importante declaração de conflitos de interesse. Eu só sou contra somente a gente ter que fazer isso como médico nos eventos. Me parece que sempre tem uma coisa errada com os conflitos de interesse. Mas o meu conflito de interesse é o conflito de interesse intelectual. E dizem que esse é o pior conflito de interesse que existe, que é quando você acredita em alguma coisa. Se você pedir para um ateu dar uma aula sobre Deus, essa aula vai pender para um lado. Se você pedir para mim falar sobre futebol, é claro que o Atlético Paranaense é o melhor time do mundo. Ninguém tem dúvida disso, tá? E eu acredito em vacinas. Então, eu gostaria de deixar meu conflito de interesse, porque assim como o Jenner, que é o pai da vacinologia moderna, acredita em vacina, vacina é a única medida
a única medida médica que até hoje erradicou doenças do planeta. Ninguém aqui nessa sala viu varíola. E ninguém vai ver, a menos que ocorra uma guerra biológica. Porque a vacina erradicou varíola do planeta. Todo mundo aqui nessa sala tem uma marquinha no braço direito, que é tuberculose, vacina de tuberculose. E quem tem uma marquinha no braço esquerdo é sinal de idade. Porque desde 75 a gente não vacina mais contra a varíola. Tá? Então, mas quem tem uma marquinha no braço esquerdo é vacina de varíola. Tá? E a gente podia ter erradicado o poliomielite, né, não erradicou ainda por questões operacionais, guerra e ser humano. A gente podia ter acabado com o sarampo. O sarampo não existia nas Américas desde a década de 80. Em Curitiba, mais de 21 anos sem sarampo e está voltando. Não vou falar filha da puta, porque não pode falar filha da puta, mas assim, tem uns caras por aí que falam contra a vacina. Então, é um absurdo falar isso, tá? Tá aí meus conflitos. Eu gostaria de fazer uma enquete rápida, pode ser uma interação digital, é só levantar o dedo, uma interação digital rápida. Quem confia em vacina contra pneumococo? Levanta o dedo, levanta o dedo. Quem não confia? Não confia. Quem não sabe? Isso, ótimo, eu gosto de gente sincera. Ele veio aqui para tirar a dúvida dele. Tem mais gente aqui que levantou o dedo e confia porque viu que eu tenho um conflito de interesse, achou que eu podia me rebelar contra, tá? Então vamos tentar responder as perguntas desse colega. Quem aqui recomenda vacina para os seus pacientes cardiológicos? Quem recomenda? Eu não vou perguntar se você sabe se ele faz, tá? Que é uma pergunta diferente de recomendar. Recomendar é uma coisa. A chance de uma pessoa aderir a uma vacina, se você falar da vacina, gira em torno de 30% a 40%. Se você prescrever a vacina, gira em torno de 60%. Tá? Se você fizer uma cara feia do tipo, não sei, é 100% de certeza que não vai ser feito. Então, quando o paciente fala de vacina, a gente tem que conhecer o assunto para poder orientar a fazer. Tá? Tem muita gente que nunca recomendou, tem suas dúvidas, é claro. E a sociedade de vocês? A sociedade de vocês se posiciona em relação à vacina? Ela recomenda? Ela recomenda. Tem bastante gente que não sabia que ela recomenda. Mas existem várias diretrizes da sociedade de vocês. Uma delas, já desde 2010, da cardiogeriatria, mas a de insuficiência cardíaca também fala, e todas elas estão falando, e agora começou a ficar patente para todas elas. A de diabetes também fala. Existem manuais ligados à Sociedade Brasileira de Imunizações com reumato, com cardiologia, todas elas falando. Apesar dela falar, existe mais de uma publicação, eu trouxe somente uma, dizendo que a adesão ainda é pequena. Ela é pouco aplicada. Quantos % do paciente do teu consultório não fizeram vacina ainda hoje? Vocês já pararam para pensar que às vezes você faz o cara tomar uma estatina a vida inteira para reduzir o risco cardiovascular, certo? Você faz ele tomar um antiagregante para diminuir o risco cardiovascular. E ele toma a vida inteira, com risco de efeitos colaterais durante a vida inteira, e você não insiste numa vacina que é uma medida pontual. Eu gostaria de saber aqui, quem já teve paciente que morreu por pneumonia? Alguém aqui já teve? Legal. E você não tinha indicado vacina, né? Então morra com isso na sua consciência. Eu quero que você morra com isso na sua consciência. Porque, por enquanto, no Brasil ainda não estão processando a gente por não indicar vacina. Em outros países do mundo, pacientes com doenças imunopreveníveis acionam o médico por não ter indicado vacina. Então, fica a dica, tá? Sempre que acontece lá, vem para cá. Nós temos aqui o número de casos de doenças pneumocócicas invasivas em adultos nos Estados Unidos, baseado nas suas patologias de base. E olha só onde é que vocês estão 10 vezes acima do indivíduo saudável. Então, o paciente cardiopata crônico, principalmente os valvares e os de insuficiência cardíaca, isso ajustando já por idade, tem mais de 10 vezes chance de ter um evento pneumocócico. Quando eu falo evento pneumocócico, pode ser bacteremia, pode ser empiema pleural, pode ser meningite. Então a vacina não é contra a pneumonia, até porque existem várias bactérias que causam pneumonia. A gente chama de vacina para pneumonia para ficar fácil, mas é pneumococo de uma forma geral. E o que acontece com o paciente que tem uma pneumonia? Vamos pensar o contrário. Ele teve uma pneumonia e ele é um paciente com doença cardiovascular de base. Ele tem um aumento do risco de ter um infarto na ordem de 7%. Absoluto. Arritmia, descompensação da insuficiência cardíaca. Todo mundo aqui já viu o paciente com insuficiência cardíaca e deu trabalho pra caramba para compensar ele, põe remédio, tira remédio, hipertensão, hipotensão e tal. A hora que ele está equilibradinho, o que acontece? Vem uma gripe
gripe, o cara descompensa e ele interna e ele morre. Ou ao contrário, né? Ele abre o quadro cardiovascular durante essa internação por doenças infecciosas respiratórias. E esse fenômeno, associado a pneumococo, influenza e varicela hoje eu não vou abordar, mas a gente pode discutir também, ele dura mais ou menos 90 dias, 3 meses após o evento. Todo evento infeccioso é um evento pró-inflamatório. O corpo inteiro inflama. Esse evento faz com que o endotélio inflame. Vocês são especialistas em endotélio. O endotélio inflamado, mais chance de uma placa romper, de entupir, de acontecer um monte de coisa e dele descompensar. Essa é a fisiopatologia básica por trás dessa situação. Eu vou discutir algumas vacinas com vocês e eu vou discutir elas baseadas em 3 princípios hipocráticos. Não fazer o mal, segurança das vacinas, que é o medo das pessoas. Ai, vacina tem mercúrio, vacina deixa retardado, vacina causa paraplegia. Não existe evidência científica de que isso aconteça. Tem mais de uma revisão Cochrane sobre diferentes vacinas, podemos discutir isso também, que não existe essa associação. Isso nasceu na década de 70 para 80, quando um médico publicou falando de autismo com vacina de sarampo, e é por isso que a gente está tendo sarampo de novo, Andrews, me foge o nome dele agora, e que depois ele foi cassado, o CRM dele foi cassado lá nos Estados Unidos. Desculpe. Os outros 2 princípios, fazer o bem, a eficácia, a efetividade das vacinas. E o terceiro princípio, que é o princípio que eu mais gosto e a gente fala pouco, é a moralidade centrada no agente de saúde. O que quer dizer isso? É fazer. A omissão não é uma opção. Se a gente não age, é um espaço vazio. O espaço vazio vai ser ocupado por ignorância, não vai ser feito. Então a gente tem que tomar uma decisão e tem que agir. A gente tem que colocar no nosso checklist se esse paciente fez ou não fez vacina, né? Doença pneumocócica é um mundo muito grande. Tem as doenças invasivas, é aqui que a vacina age principalmente. Doença invasiva é meningite, bacteremia, e a pneumonia pode ser invasiva ou não. E as doenças de mucosa, otite, sinusite, pneumonias menos agressivas. Tudo isso compõe a doença causada pelo pneumococo. E é uma doença que faz um U. É o U clássico da epidemiologia, afetando os extremos de idade. Abaixo dos 5 anos e acima dos 60 anos de idade. Abaixo dos 5 anos a gente conseguiu reduzir com a vacina de pneumocócica. O nosso país faz a 10 valente e nós conseguimos reduzir a mortalidade dessas crianças. Não só das crianças. Ao vacinar as crianças, nós indiretamente protegemos os adultos. Porque existe uma guerra biológica acontecendo, tá? Os avós estão atacando os netos e os netos estão atacando os avós. Como assim? O neto é portador, carreador de pneumococo no nariz, abraça o avô e passa sua arma biológica para o avô. E o avô tosse na cara do neto e passa coqueluche. Então é uma guerra biológica acontecendo e a gente tem que tentar apaziguar os ânimos. Internação hospitalar no SUS não é diferente, pneumonia acaba tendo o U, a doença cardiovascular não é o U, é o crescente com a idade, então a gente acaba tendo os 2 extremos. A letalidade de pneumonia no Brasil por faixa etária, vocês viram que a gente conseguiu diminuir a letalidade dos menorzinhos, mas dos maiorzinhos a gente não está conseguindo ainda reduzir. 3 números para gravar de pneumococo. Mortalidade. 1 em cada 20 adultos morre se ele tiver uma pneumonia por pneumococo. Então, se o teu paciente internou, ele tem uma pneumonia e você achou pneumococo, 1 em 20 morre. 2 em cada 10 morre se a hemocultura for positiva. Isso sendo bem tratado, tá? Isso dando antibiótico, isso tendo uma boa UTI, tudo isso. Morre. E se for meningite, 3 em cada 10 morrem. Então é uma doença extremamente grave, extremamente letal. A sobrevida após a hospitalização por uma pneumonia, ela é extremamente afetada. No gráfico da esquerda de vocês, você tem a mortalidade do jovem que teve uma pneumonia. Poucos vão morrer, mas ao longo da vida, e ali está o tempo em dias, depois embaixo. Mas um idoso que teve uma pneumonia é um marcador de morte. Tá? E se ele tem uma ou mais comorbidades, e quando a gente fala de comorbidades, é difícil que uma delas não seja da área de vocês, é difícil que não seja uma hipertensão importante, uma insuficiência cardíaca, uma arritmia ou qualquer outra situação, a mortalidade é muito grande no primeiro ano. E todo mundo sabe que o velhinho, quando tem uma pneumonia e vai para a cama, ele morre. Então, quebrou, foi para a cama, ele morre. Teve pneumonia, ele morre. Então, a gente tem que intervir antes. Chegar depois não adianta nesses pacientes.
Você pode me ajudar a passar, que travou aqui alguma coisa? Enquanto não passa, eu vou fazer uma dança para vocês. Não muito sensual, tá? Senão vocês vão perder o foco da aula. Você passa o próximo, por favor? Esses gráficos, eles são bastante repetitivos em relação à influenza e mesmo varicela, tá? Só para ir aproveitando o tempo. Após um zoster, a chance de um idoso morrer com IAM e a chance de um idoso morrer por AVC tem um odds ratio de 4 a 8. Então, é bastante grave também. E por isso que vacina, a gente fala de criança e a gente fala de idoso. Mas todos vocês aqui que não são nem criança nem idosos, também tem muita vacina para ser feita. A gente citou só uma hoje, que foi a varicela, o sarampo, para vocês lembrarem. Vacinar é uma questão de atitude, né? E apesar de eu ter vários problemas com vários governos que passaram no nosso país, todos eles, mesmo esse ali, investiu em vacina. O PNI, o Programa Nacional de Imunizações do nosso país, é um programa bom. Ali todo mundo achou que o cara tá com a mão, ele tapou a mão no bolso para investir em vacina, tá? Então, você pode passar de novo, que travou de novo, por favor? O que é o PNI? O PNI é o Programa Nacional de Imunizações, no qual tem vacinas dadas de graça no calendário. No nosso calendário, a pneumo 23, ela é oferecida, mas somente para os pacientes de risco, tá? Então, a pneumo 23, se você fizer uma receita para o teu paciente e colocar qualquer CID ligado à doença cardiovascular, ele ganha essa vacina de graça. Sabe quantas vacinas dessas jogadas fora todos os anos? Alguns milhares de reais, porque sobra a vacina pneumo 23 nos CRIs, que são os Centros Regionais de Imunobiológico, as centrais de vacina do Estado. A pneumo 23, ela tem 23 cepas, então ali ninguém vai sair da sala sem memorizar todos os 23, tem que saber os 23 para sair da sala, tá? Vai ser perguntado ali na saída. Esses 23 são os principais causadores de doença grave, são mais de 100 sorotipos envolvidos, então não existe uma vacina contra todos os tipos, e essas 23 vem desde a década de 80 como sendo os principais sorotipos envolvidos. Só que a diferença de uma vacina não está só na quantidade de cepas lá dentro. 23 cepas, mas por uma tecnologia chamada polissacarídica. O que é uma vacina... Opa, não fiz nada. Uma vacina polissacarídica é uma vacina que tem o açúcar do pneumococo diretamente dentro da vacina. Uma vacina pneumosacarídica é uma vacina... Vou ficar quieto, não vou apertar mais nada. Ela induz uma resposta chamada T-dependente. Os linfócitos T são ativados para poder ter uma resposta, tá? T independente, eles não são ativados para ter uma resposta. Você tem que ter uma proteína para desencadear uma resposta mais forte, uma resposta mais robusta. As respostas T independente das vacinas polissacarídicas, elas não descolonizam o indivíduo. Elas só geram um tipo de anticorpo, que é anticorpo tipo IgG, e com uma duração mais curta. Esses pacientes, eles se protegem, se beneficiam, mas a gente fazia reforço a cada 5 anos. E a gente descobriu que muito reforço também não adianta. Então, desde a Segunda Guerra, a gente vem usando essa vacina, diminuiu a mortalidade, ajudou sim a gente, mas ela não é a melhor resposta que a gente tem. Então, aqui as melhores taxas de eficácia dessas vacinas. Isso olhando dados de doença invasiva, meningite, bacteremia e assim por diante. 60% a 80% na melhor das séries. Essa vacina polissacarídica, ela tem que fazer reforço pelo menos uma vez na vida aos 5 anos. Antigamente a gente fazia a cada 5 anos. Hoje a gente só fala de um único reforço e tem gente que acha que não cabe nem o reforço mais, tá? No final eu vou dar um esquema macetoso para vocês de vacinação. O que acontece se você vacina uma primeira vez? Taxa de resposta lá em cima, título de anticorpos vai lá para cima. Cai o título de anticorpos ao longo do tempo. Você faz uma segunda dose, a resposta já não é igual. Isso chama hiporresponsividade com doses sucessivas. Novas doses, a resposta mais baixa. E por isso que a vacina parece também perder seu efeito ao longo do tempo. Está aqui o pneumococo. A bactéria tem essa capa de açúcar em volta, tá ali o diplococo, o gram positivo. Essa capa de açúcar são as cepas. Cabelo, loiro, moreno, crespo, liso, ruivo, assim por diante. Somos todos seres humanos, certo? Então eu vou criar uma vacina contra seres humanos, eu tenho que ter um marcador. Homem e mulher já é uma boa diferença, se bem que anda difícil às vezes separar um do outro dos últimos tempos também. Então tem cepas
confusas. Mas se você grudar nesse polissacarídeo, nessa açúcar, uma proteína, você faz com que o sistema imunológico tenha uma outra resposta. E é a resposta que essas vacinas fazem. No Programa Nacional nasceu com a Pneumo 7, a Prevenar 7, e hoje nós temos à disposição, por enquanto, só na rede privada, começando a entrar no CRI para os pacientes especiais, a Pneumo 13, ou Prevenar 13. Os números e as cepas dizem para você quantas cepas protege, mas a metodologia é que é diferente. Ao ter a proteína, você tem uma resposta T dependente. O que isso faz? Isso gera anticorpos do tipo IgM, IgG, IgA, outros tipos de anticorpos. Isso faz descolonização, e por isso que ao vacinar as crianças eu trouxe benefício para o adulto também. Isso faz uma resposta mais duradoura. Essa é uma vacina que é feita uma única vez na vida e a gente não faz reforço. Tá? Então a resposta das duas, além da diferença de cepas, está em uma ser T dependente e uma ser T independente. Uma você estimulou o sistema imunológico com açúcar, o outro você estimulou com proteína. Essa é a diferença das duas vacinas. Está aqui o número de cepas, só para vocês saberem. Então, na saída, além de saber as 23, vocês têm que saber qual que está na 13, qual que não está na 23 e assim por diante, tá? Isso aqui muda e a gente tem que pesquisar para saber quais são as cepas. Os estudos feitos com essas vacinas incluem pacientes de todas as idades, mas a Prevenar 13, principalmente acima dos 50 anos de idade, e mais de 10% desses pacientes eram os pacientes de vocês, pacientes cardiopatas. Então, estudos de vida real, eles fizeram um estudo bem simples. Peguem um país, divida em dois, um grupo você vacina, outro grupo você não vacina. Eles fizeram isso na Holanda, que é um lugar que dá para fazer isso. E daí para poder provar que a vacina funcionava. Tá? Ela mostrou ser superior, onde não tinha, mas diminuiu mortalidade, diminuiu letalidade. Eu vou acelerar um pouco aqui, que o Mauro já está me dando sinal aqui que estou no horário. Todas as cepas tiveram boa resposta e essa resposta sustentada. Então, eu deveria vacinar. Posso fazer a vacina de pneumo junto com a vacina de gripe? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não sabe? Eu gosto de gente honesta. Então, pode, deve. Macete de vacinas em geral. Se tem vírus vivo, ou você faz no mesmo dia, ou você dá 30 dias de intervalo. Vírus vivo é sarampo, cachumba, rubéola, varicela, febre amarela. Essas. Tem polio também oral, mas assim, essas. Então, fiz vacina de febre amarela, vou fazer a de sarampo, ou faz no mesmo dia, ou 30 dias. As outras você pode fazer a qualquer intervalo. Uma num dia, outra no outro dia, 3 no mesmo dia, 4 no mesmo dia. O limite de doses de vacina depende do grupo muscular que o paciente tolerar. Fazer muitas doses de vacina não satura o sistema imunológico, que é um dos argumentos que as pessoas dizem. Se o sistema imunológico se saturasse ao nasceu, morria. Porque a gente é exposto a milhões de antígenos já nos primeiros dias de vida. Tá? E a gente continua sendo exposto ao longo da vida. Então, pode fazer, deve fazer, tem que fazer. Lembrando que vacina de gripe é contra a gripe. Parece lógico isso, não parece? Mas nós estamos em Curitiba e aqui a gente tem uma classificação. Gripinha, gripe e gripona, certo? Gripe é só gripona. Gripona é influenza, é grave, é febre, morre, parece pneumonia, você tem certeza que vai morrer. Gripe provavelmente é um resfriado comum. E gripinha deve ser alergia, deve ser alguma outra bobagem. Né? Quem aqui recomenda a vacina da gripe para todos os seus pacientes? Você vê que é baixo, né? Por que a gente recomenda pouco? Ah, porque a vacina não é legal, a vacina, sei lá, não funciona. A vacina realmente tem muita falha, a gente não tem uma vacina ideal ainda. Ela tem uma taxa de falha muito alta, mas vacinar não é para proteção só individual, pessoal. Se a tua vacina falha, mas a tua comunidade foi vacinada, a tua chance de adoecer diminui. Tá? Pega uma pessoa aqui do meio. Ele não é vacinado, mas eu vacinei todo mundo, a chance da doença chegar nele é muito pequena. Então, vacinar é um ato de amor, não só para você, mas para toda a coletividade, de uma forma geral. E coqueluche? Quem acha que não existe mais coqueluche? Eu já dei spoiler, né? Mas quem acha que não existe mais, não vou nem manter a pergunta, porque eu já dei spoiler. Tem áudio, por favor? Você pode pôr só o áudio do som, porque o áudio é mais importante do que a imagem. Essa é uma criança internada com coqueluche no Hospital de Clínicas e o estado do Paraná teve um aumento de 6 vezes nos últimos 4 anos, documentado pelo LACEN. Quero que vocês ouçam por um segundo o que é uma crise de coqueluche. Vou levantar um pouquinho.
vai falar quantas vezes isso acontece. Bem, eu vou acelerar porque meu tempo está acabando. Isso acontece milhares de vezes durante o dia por meses. E a gente já teve óbito em criança. Tá? A gente achava que a coqueluche a gente gerava imunidade permanente. Nem a doença, nem a vacina gera imunidade permanente. Todo mundo tem que fazer reforço a cada 10 anos, a gente vacina a grávida e quando vai nascer uma criança a gente vacina toda a família para proteger essa criança, porque a criança não vai ter imunidade por um tempo. Tá? O que seria o esquema mais macetoso que eu posso recomendar para vocês? Dose única de vacina de gripe todo ano. Falem de vacina de gripe, recomendam, prescrevam e façam. Tá? Mas não faça cara feia. É simples. Tá? Às vezes uma mãe me pergunta: Dr. Jaime, eu sou contra a vacina, o que você recomenda? Eu falo: eu recomendo que você não se apegue a seus filhos. É simples. É bem simples. Não se apegue muito a eles, porque eles podem morrer, mais chance de morrer. E eu nem sou ortopedista, hein, Rafael? Dose única de vacina DTPA adulto a cada 10 anos. Então não existe uma vacina só de coqueluche. E é bom porque assim você já faz tétano, difteria e coqueluche numa única vacina a cada 10 anos. Fica a dica, no estado do Paraná, de novo, nos últimos 5 anos, casos de óbito por tétano, principalmente acima dos 50 anos de idade. Que legal, né? O cara não morre de infarto, faz uma TAV, faz um IAM, morre de tétano. Puta que pariu. Olha, eu não sei, eu processava o médico. Eu processaria o médico. Pô, você não prescreveu vacina de tétano e meu pai morreu de tétano. E vou dizer para vocês que não precisa pisar num prego enferrujado com fezes de vaca. Basta uma latinha no fundo do quintal com um pouquinho de terra em que a mãe, a avó, a tia vai lá, mexe e já dá tétano, tá? Então não precisa muito mais. E pneumocócica. Pneumocócica, se o paciente nunca foi vacinado, a recomendação seria, a partir dos 50 anos, a pneumo 13, a Prevenar 13. Se ele é cardiopata, ele poderia fazer abaixo dos 50 anos. Então, o cardiopata, ele pode e deve fazer mesmo abaixo dos 50 anos. Se ele é um paciente de risco, 8 semanas depois de ter feito a 13, você faria a 23. Tá? Se ele for de muito risco, 5 anos depois você vai repetir a 23. Se todos vocês que levantaram a mão, já fizeram a 23, o intervalo para fazer a 13 recomendado é de 1 ano, por uma questão de resposta imunológica. Tá? Esse é o esquema recomendado de vacinação. Aqui está a minha bioterrorista favorita, tá? Ela esfregava esse nariz no meu pai, mas daí eu vacinei ela e vacinei meu pai e acabou a guerra. Tá? Então, assim que a gente acaba com a guerra, vacinando todo mundo. Alguém tem dúvidas sobre fazer vacina? Se tiver, fala comigo no final que vai apanhar. Tá? Mas pode falar. Obrigado. Obrigado, Jaime. Nós vamos deixar as perguntas para o final. Eu vou rapidamente passar então para o Dr. Rafael Yelpo, para ele falar um pouquinho de saúde baseada em valor. O que é isso, saúde baseada em valor? Né? Então, o Rafael vai ajudar a gente a entender como é que a gente paga a conta, então, a partir de agora. Deixa eu usar esse aqui que eu prefiro. Queria agradecer ao Unimed Laboratório pelo convite, pela oportunidade. É uma honra estar falando aqui com vocês um pouco sobre os conceitos de saúde baseada em valor, num congresso de tamanha relevância. Bom, o conceito de valor, ele já é bastante bem estabelecido em diversas áreas da economia, em outras indústrias, e ele está sendo cada vez mais alvo de discussões, de que ele se propõe a ser uma alternativa para a sustentabilidade do nosso sistema de saúde. A fórmula de valor ela é bem simples, é desfecho sobre custo. Esse é o valor em todas as indústrias, inclusive o que foi proposto para a saúde. E por que a gente tem que discutir, então, valor em saúde? A gente precisa discutir valor em saúde porque nós temos um problema. Esses gráficos, eles mostram como é crescente os gastos com saúde em relação à renda e ao produto interno bruto de alguns países desenvolvidos. E a gente vê claramente que os gráficos todos têm essa boca de jacaré aberta, ou seja, todas as linhas superiores são dos gastos com saúde. Quando a gente pega o primeiro exemplo lá em cima dos Estados Unidos, esse dado está um pouquinho já antigo,
a gente tem 18% do PIB americano com gasto em saúde. Esse número já está em torno de 20%, e se a gente transformar isso em dinheiro, são duas vezes o PIB brasileiro inteiro gasto por ano em saúde, numa população 60% maior. Tem alguma coisa errada. Eles estão com gastos cada vez maiores, e a gente pode se questionar, mas os Estados Unidos é referência em desenvolvimento tecnológico, em pesquisa, em novas drogas, em devices. Sim, são. Então a gente espera que eles tenham uma melhor entrega de saúde para quem é o usuário final. E esse próximo gráfico nos traz a clareza de que mais medicina não é melhor medicina, não é melhor desfecho, não é melhor resultado. E o que é alarmante desse gráfico é a curva dos Estados Unidos de expectativa de vida que está caindo. Os Estados Unidos gastam hoje per capita algo em torno de 11 mil dólares por pessoa. O Brasil está nos 900 mil e pouco. E nós temos uma geração de americanos que vai viver menos que a anterior. Ou seja, todo esse montante de dinheiro, todo esse gasto com dinheiro não se traduz em melhor qualidade assistencial, não se traduz em melhora da expectativa de vida. Isso é bastante importante. A gente precisa começar a pensar em quais rumos nós estamos tomando, porque esse é um caminho desastroso. Quando a gente traz para a realidade brasileira, a gente vai enfrentar um desafio bastante grande nos próximos anos. Essa é a pirâmide etária do Brasil em 2013. Nessa época, a gente tinha algo em torno de 6,7% dos brasileiros acima de 60 anos. Em 2060, a gente vai ter 25%. Um quarto da população brasileira vai ser de idosos. Em 2060, é logo ali. Se a gente não começar a pensar em sustentabilidade para esse sistema de saúde, atrelado a esses desafios, a gente não vai ter perna para conseguir sobreviver. A gente vai existir de uma outra maneira, não essa como nós temos hoje. Atrelado a isso, o Brasil, infelizmente, bate recorde atrás de recorde deste índice. Desculpe. Este índice aqui de cima, que é a variação do custo médico hospitalar, muitas vezes chamado de inflação médica, que não tem absolutamente nenhuma razão de ser personificado isso na figura do médico, mas é a variação do custo da saúde para quem paga dentro da relação com a variação do IPCA. Ou seja, a gente está cada vez mais gastando mais com um ritmo de envelhecimento bastante agressivo, que não vai ter o mesmo comportamento do que houve na Europa no pós-guerra, onde houve um enriquecimento, uma melhoria de renda, e aí as pessoas começaram a ter menos filhos. Não é porque morre menos, é porque nasce menos que se inverte a pirâmide. Aqui não. Aqui a gente não teve esse experimento de aumento de renda para começar a diminuir a taxa de natalidade. Então a gente vai ter que fazer mais com menos. É mais um desafio atrelado a uma inflação que tem mais de 2 dígitos há anos e tem toda a tendência de continuar crescendo. Um outro fator de toda essa fórmula aí que faz o desafio ser tão grande, ele é bem elucidado por essa frase aí de um livro que se chama Cruzando o Abismo da Qualidade, do Instituto de Medicina Americano de 2001. Esse é um livro bastante interessante para quem se interessa no assunto, e ele fala que mesmo entre os profissionais de saúde motivados a prover uma melhor atenção possível, a estrutura da remuneração pode não facilitar essas ações para a melhoria da qualidade da atenção. E da mesma forma ela pode eventualmente frustrar ações desse tipo. O modelo de pagamento, o modelo de financiamento, a relação comercial entre os players da cadeia de saúde, ela não é saudável.
essa figura ela exemplifica como são os modelos de pagamento que nós temos hoje já disponíveis, já estudados, já bastante difundidos em muitas partes do mundo e que, infelizmente, no Brasil a gente ainda está engatinhando no modelo do Fee for Service, que é um modelo de pagamento baseado em volume. O tanto de volume que eu produzo é o tanto que a fonte pagadora vai me ressarcir. A gente está, então, ali naquela areazinha aqui do Fee for Service, na categoria 1, e não vou falar 99%, me corrigiram uma aula que eu dei semana passada, porque já tem bastante gente se mexendo, mas a gigantesca maioria do modelo da relação comercial ainda é do pagamento por volume. O que isso quer dizer? Que não tem absolutamente nenhum fator de qualidade, de desfecho, de resultado atrelado ao que eu pago. Eu vi um paralelo que eu achei interessante. Se isso fosse usado na indústria automotiva, a gente andava com um carro de 4 rodas, de 8 rodas. Porque quanto mais volume, melhor. É assim que funciona o modelo de remuneração. E a gente já tem hoje exemplos no Brasil e fora dele, de várias outras modalidades onde você começa a colocar fatores de qualidade, a análise de desfecho e o compartilhamento da gestão do cuidado, do risco financeiro e da transparência, da integração com o prestador. Então, na linha de baixo, no eixo X, a gente vê ali o nível de responsabilização e integração do prestador e o nível de risco financeiro. A gente está no mais seguro de todos. Cada bolinha de algodão que foi usada no hospital, tem lá, tá uma bolinha. Eu vou lá e pago a bolinha. Mas eu não sei se aquela bolinha foi usada da maneira correta, se ela teve a aplicação correta, se o desfecho utilizado para aquilo foi o melhor possível. Até a gente chegar nos modelos mais modernos, que são os baseados em população, onde eu dou um montante de dinheiro para um prestador, para uma clínica, para um hospital, e ele é responsável pelo cuidado daquela população. E a gente divide. Se houver lucro, nós dividimos. Se não houver lucro, a gente paga a conta junto. Então, é só para exemplificar, isso daqui dá horas aí para a gente ficar conversando, mas o que eu quero deixar claro com essa figura é que o modelo vai mudar. Esse modelo que nós estamos acostumados, desse pagamento baseado em produção, em pouquíssimo tempo vai deixar de existir. A maior operadora de país hoje já tem 30% do seu orçamento alocado em modalidades completamente diferentes do Fee for Service. Então esse é um caminho sem volta. A gente vai ter que se adequar e aprender a lidar com isso. Por que existe esse custo tão alto? Por que a gente tem que falar de outros modelos de remuneração? Porque existe uma questão de variabilidade, de variação de resultados que é gigantesca. Nós estamos falando aqui de exemplos da Holanda, da Suécia, da Alemanha, dos Estados Unidos. 18 vezes a variação na taxa de reoperação após cirurgia de quadril nos hospitais alemães. Não é 18%, são 18 vezes. É muita coisa, é muita variação para um procedimento bastante consagrado, com uma curva de aprendizado já bastante definida, que um ortopedista faz isso com tranquilidade. 36 vezes a variação na taxa de complicação de catarata. 5 vezes a variação nas taxas de complicação obstétricas nos Estados Unidos. 9 vezes a variação de taxa de complicação pós-prostaté na Holanda. E 4 vezes a variação na taxa de disfunção erétil após um ano de CA de próstata, de cirurgia de CA de próstata. E 5 vezes para incontinência. Ou seja, esta variação também é um responsável por todo esse aumento do custo. Por que eu tenho que pagar em determinado hospital, em determinada clínica, em determinado lugar, 10 vezes mais do que eu pago em outro hospital, sendo que o resultado é o mesmo? Ou às vezes até pior. Esta variação, ela precisa ser, de alguma maneira, uniformizada. E a gente precisa começar a olhar outros fatores e colocar o paciente no centro desse cuidado. O que importa para o paciente? Um paciente que foi submetido a uma cirurgia de próstata por um câncer, sem dúvida nenhuma, a taxa de sobrevida acho que é fundamental, é a primeira coisa, ele precisa estar vivo.
Esse estudo ele é muito interessante porque ele mostra a comparação entre a variação dos resultados na média dos hospitais alemães, da Suécia e da Clínica Martinique, que é o padrão ouro para esse tipo de procedimento. Quando a gente coloca tudo isso, só olhando a taxa de sobrevida, você fala, pô, são muito semelhantes. São serviços que são comparáveis. Quando a gente olha outros fatores que de verdade importam para quem está recebendo esse tratamento, qual que é o grau de incontinência? Qual que é o grau de disfunção erétil? Os números são absolutamente diferentes. Os três têm sobrevida de 5 anos de 95%. Desculpe. Quando a gente compara com o resto, 6,5% para incontinência para 50%. Isso interfere demais na qualidade de vida. É isso que o paciente espera, é isso que ele quer ter resolvido na sua vida. Ele não quer só estar vivo, ele quer estar vivo bem, com função. Essa é uma frase do Robert Kaplan e do Michael Porter, que são 2 professores da Harvard Business School, que o maior problema não está especificamente nas operadoras, nas fontes pagadoras, nas políticas e tudo mais. É que a gente, na saúde, a gente está medindo as coisas erradas do jeito errado. Esse é mais ou menos o conceito que vem por trás da questão do valor em saúde. Valor em saúde é algo relativamente recente. Em 2006, o Michael Porter com a Elizabeth Teisberg publicaram esse livro que se chama Repensando a Saúde, que é fundamental para quem faz gestão, gosta do assunto. E ele define o conceito de valor aplicado no setor da saúde como os desfechos, os resultados atingidos que de verdade importam para o paciente, versus o custo que a gente tem para conseguir atingi-los. Nesse sentido, eles fundaram esse instituto, esse consórcio, se chama AISHON. É um consórcio internacional que visa padronizar comparações para que a gente consiga ver quais são os desfechos, quais são os resultados em todos os lugares do mundo. É muito difícil a gente padronizar as coisas e chegar em consensos do que é positivo, o que não é, porque são muitas variáveis culturais, econômicas, de acesso à saúde em todo o mundo, e o que eles buscam é de verdade equalizar isso. Esse daqui é um exemplo, esse círculo é um exemplo de alguns indicadores que são utilizados, por exemplo, na prótese de quadril e de joelho. E metade deles são reportes do paciente. Ou seja, o paciente precisa ser ouvido, ele precisa ser levado em conta na decisão. A opinião dele do que importa como resultado muitas vezes é bastante diferente da expectativa que o médico tem do que é um bom resultado. Essas são aí as esferas, as pedras fundamentais do que é valor em saúde. A gente precisa ter sensibilização e intenção. Esse talvez seja o maior desafio deste conceito. É sensibilizar lideranças, sensibilizar a alta gestão das corporações, sensibilizar os médicos de que nós estamos em um caminho que, se a gente não tomar uma medida, se a gente não tiver uma mudança de rumo, nós não teremos esse modelo vigente por mais muito tempo. Então a gente precisa ter compromisso, a gente precisa estar alinhado com este conceito. A gente precisa começar a colher dados, a gente precisa começar a comparar as coisas e cooperar com as pessoas que estão ao nosso redor. Não cabe mais hoje aquela frase que, na minha experiência, na minha perspectiva, o meu paciente está bem. Hoje a gente tem jeito de dizer se um paciente está bem ou não está, dá para medir, dá para deixar isso tangível, dá para comparar as coisas, e se a gente não tiver imbuído nesse sentido de que é um caminho diferente e que a gente precisa começar a compartilhar as coisas, parar de ter receio de ver o que o vizinho, qual que é o resultado do vizinho com o meu, a gente não sai do lugar. Isso precisa estar então estruturado e a gente precisa ter dados e métricas que forneçam isso. A gente precisa sempre optar pelas melhores vias de tratamento. Tem medicina baseada em evidência, tem protocolos internacionais, tem um monte de fontes para a gente beber aí de melhores práticas, melhores condutas, melhores resultados, e que infelizmente a gente ainda vê muito da prática médica não alinhada a esses tipos de conceito. Então a gente precisa estar alinhado no que é o melhor
pro paciente, o que é o melhor resultado possível, e a gente tem muito aonde buscar esse tipo de informação. Nós precisamos ter uma assistência integrada. A gente, vou dar o meu exemplo como ex-ortopedista, eu tratava a hérnia de disco. Não trato hérnia de disco, eu trato o seu João, que tem as questões dele, ele tem os valores dele, ele tem as necessidades dele, ele está com uma hérnia de disco. A gente precisa ter um olhar mais holístico, mais longitudinal do que é que a gente está prestando de assistência para os nossos clientes, né? E unidades e redes alinhadas. Os fornecimentos de cuidado em saúde, eles devem estar alinhados. A cadeia toda deve estar engajada em fazer diferente, fazer uma entrega mais ágil, mais de acordo com as expectativas dos players, dos pacientes. E a gente fez uma pesquisa dentro da seguradora um tempo atrás com os mastologistas, a partir de um diagnóstico de câncer com os GOs, para quem eles encaminhavam. E 100% deles falavam: encaminho para o convênio. O convênio que fala para onde que esse cara tem que ir. A gente precisa interligar as coisas, a gente precisa ter opções, a gente precisa saber para onde mandar, qual que é o lugar que tem o melhor resultado, para que esse paciente, a gente tenha a função de auxiliá-los no trajeto do tratamento da sua doença. Não é só cuidar o que eu faço aqui no meu consultório, depois ele se vira para resolver todo o resto do problema dele. Bom, rapidamente um pouquinho de exemplos aí do mundo. A Holanda é um dos países de vanguarda nesse sentido. Eu tive o prazer de estar lá em maio desse ano representando a seguradora. A gente teve um pôster aprovado para a exposição no meeting da Aishon. E lá eles têm algumas características. 80% do território da Holanda está abaixo do nível do mar. Então, se o dique lá quebrar, todo mundo morre. Então eles têm um senso de cooperação muito claro. Isso eu ouvi de mais de um dos palestrantes dizendo que talvez a Holanda tenha caminhado já nesse sentido, porque nós temos uma natureza de cooperar. A gente está preocupado não só no que eu faço aqui, mas que todo mundo, que a comunidade, que a totalidade tem acesso ao que seja de melhor, eles cooperam de maneira mais objetiva. Eles fizeram então o Decision Group com o Porter em 2017, o governo encabeça essas ações, e esse grupo de hospitais, o Santeon, é um exemplo bastante interessante. São 7 hospitais universitários, em torno de 15% da população holandesa passa lá pelo menos uma vez por ano para fazer tratamento médico, e eles começaram a ver que existia uma discrepância de resultados, de custos, de condutas absolutamente grande dentre esses 7 hospitais da rede deles. Centralizaram um escritório e começaram: escuta, vamos começar a conversar, fala o que vocês estão fazendo, como que vocês estão fazendo, traz o paciente para fazer parte desse grupo aqui, e o paciente falar se ele está contente, o que ele espera, se aquilo que foi prometido foi entregue. E eles começaram com grupos pequenos de 5, 10, 15 pacientes por hospital a comparar as práticas. Eles iniciaram lá, junto com o Boston Consulting Group, em 2015, os trabalhos para CA de mama, pulmão e próstata, AVC e artrose de quadril. Esses são apenas alguns exemplos, tem muita coisa no reporte deles. Mas só de fazer essa reunião a cada 6 meses de alinhamento, eles diminuíram em 30% o tempo de permanência de internação e em 75% de reoperação de complicação em paciente com CA de mama. É muito representativo, é muita melhora na eficiência. Existe uma gordura, digamos assim, de ineficiência no setor da saúde muito grande que precisa ser combatido. Essas medidas visam esse tipo de resultado. Eles têm um projeto com a Medtronic também, especificamente para diabetes em crianças, e que já trazem também resultados. Mais de 50% das crianças atingiram o target, né, da hemoglobina glicada, e 8,6% de redução de custos, principalmente por causa das não internações. São medidas que efetivamente trazem resultado. Esse daqui é o reporte, tá no site do Boston Consulting Group, é free, é só entrar lá, fazer o download e ler. São 5, 7 páginas, é muito fácil, traz um panorama bastante interessante do que é isso. Já finalizando, só o exemplo dos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa em 2018, com 120 fontes pagadoras, com mais de 250 mil vidas, para ver qual era o estágio do conceito de valor em saúde nos Estados Unidos. São
tem 13, 14 pontos, eu vou trazer só esses primeiros, mas as economias de custos chegaram a uma média de 5,6%, sendo que mais de 25% deles viram redução de mais de 7,5% nos custos. 80% dos pagadores relataram melhoria na qualidade da assistência, 64% melhoria na relação com os prestadores e 73% o melhor envolvimento e engajamento dos pacientes. De novo, são números bastante robustos que falam sobre um caminho que se propõe a trazer mais sustentabilidade ao nosso meio. E diferente da Holanda, lá não foi governamental. O Obamacare, o Affordable Act, ele traz a questão governamental de como ele é baseado nisso, em questões de valor em saúde, em ACOs, mas lá existe um movimento efetivamente do setor privado. Para encerrar, no Brasil, a gente tem alguns exemplos bastante claros. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz tem uma unidade nova em São Paulo, em que ela é absolutamente toda gerenciada, não existe conta aberta, não existe, é tudo empacotado com share de risco. Vou dar um exemplo. Se um paciente vai lá fazer uma prótese de quadril, ele faz a prótese de quadril, eles mandam uma fatura de X mil reais, está aqui o pagamento. Se tiver qualquer complicação, se esse paciente reinternar, se ele precisar ir para a UTI, se quebrar a prótese em 60 dias, a operadora não desembolsa nenhum real. É o hospital que arca com todos os custos. É o hospital que arca com a internação, é a empresa de device que fornece outra prótese sem nenhum custo, porque a gente está começando a dividir o risco. O risco não dá para ficar só de um lado. O site deles tem toda a conceituação, é bastante interessante. A gente teve a abertura de escritórios de valor no Einstein, no Sírio, no HCOR. A Associação Nacional de Hospitais Privados firmou parceria com a Aishon e já estão com dados bastante interessantes sobre as medidas aí de valor dentro dos hospitais brasileiros. Temos como marco a fundação do Instituto Coalizão Saúde, também com modelos de remuneração baseado em valor. Aqui em Curitiba, o César Abicalaf, que é o nosso presidente do Instituto, ele tem um livro que é bastante didático e simples de entender a questão de pagamento por performance. E hoje a gente já tem 30% daqueles hospitais da ANAP já utilizando metodologias para medir corpo clínico. A gente tem alguns pilotos de bundle de CA de mama e de diabetes, o de mama é lá da Seguros. Um piloto de capitation com valor para cardiologia, para ortopedia e psiquiatria. Só para exemplificar, na cardiologia, a gente tem alguns bundles, por exemplo, em ICC. Alguns hospitais têm ambulatório específico para isso, o paciente engaja ali, ele se torna responsável por aquele paciente. Inclusive, se aquele paciente descompensar, internar em outro hospital, ele também é responsabilizado por isso. É de verdade acolher o paciente, amparar e tratar ele do início ao fim e se responsabilizar pelos desfechos, pela qualidade assistencial entregue a esse paciente. Para citar também a fundação do nosso instituto, em 2018 a gente realizou o primeiro congresso latino-americano de valor em saúde em março desse ano. Agora em outubro a gente está trazendo o Robert Kaplan para dar uma masterclass dia 14, 15 e 16 de outubro lá em São Paulo. O que eu queria deixar de mensagem aí para vocês é que a saúde devia buscar uma gestão que priorize então os desfechos que são importantes para os pacientes em relação aos seus custos, que a variação na qualidade e o aumento dos custos tem levado a essa discussão sobre o valor. O modelo de remuneração é a maior mola propulsora para o conceito de valor e a tendência será transferir parte desse risco e da responsabilização pelo cuidado aos prestadores. São desafios culturais, de gestão e estruturais, mas a gente tem que começar a quebrar esses paradigmas para, de verdade, ter alguma perspectiva de sustentabilidade no setor. Obrigado. Obrigado, Rafael. A gente vai abrir para perguntas no final e com certeza tem bastante gente que pode ter dúvida nesse aspecto sobre modelos de remuneração. Eu vou pedir para a doutora Gisele agora falar um pouquinho sobre a investigação genética do risco cardiovascular. Como é que se faz então a investigação genética? Lembrando que o laboratório tem uma unidade hoje de biologia molecular, de genética, de exames genéticos e que a Gisele é uma das colaboradoras aí que nos auxilia aí nesse projeto. Tá? Obrigado, Gisele.
Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite e pela atenção de vocês. Eu sou especialista em genética médica, sou também auditora e consultora técnica em genética médica, e isso é justamente aquilo que vem trazer o meu conflito de interesse. Como disse o Dr. Jaime, o intelectual talvez seja o pior deles. Eu sou geneticista clínica, especialista em genética médica, eu solicito o exame. Eu sou auditora de liberação, eu dou um parecer desfavorável àquele exame que eu solicitei. Isto porque eu fui representante da Unimed do Brasil no grupo técnico de genética para discussão do rol de procedimentos da ANS, tanto de 2016 quanto 2018. Então, esse realmente é o meu maior conflito. Antes de falar a respeito da investigação de risco cardiovascular, porque investigação de risco cardiovascular é o que vocês fazem melhor do que eu vou falar um pouquinho a respeito das técnicas mais utilizadas dentro da investigação genética. O cariótipo, eu acho que vocês lembram ainda das aulas de biologia ou das aulas de genética do curso. Ele pode ser realizado em qualquer tecido para diversas finalidades. A técnica com bandas tem um código TUS específico. Tem a técnica de alta resolução, quando você procura alguma deleção ou duplicação que ainda não foi vista pelo cariótipo, mas poderia ser visto por uma técnica de alta resolução. A pesquisa de instabilidade cromossômica, principalmente na síndrome ou na anemia de Fanconi. De restos ovulares, para pesquisa de abortamento, trofoblasto, para poder fazer o diagnóstico pré-natal, assim como o líquido amniótico. Como vocês bem lembram, o número de cromossomos na espécie humana é 46. 46XY no homem, 46XX na mulher. Aqui eu tenho um cariótipo. Opa, fui eu. Aqui eu tenho um cariótipo masculino, onde tem um Y aqui no final. Um cariótipo feminino, os 23 pares, e aqui mais ou menos aqui, o par do X. O CGH Snp Array é uma outra técnica de citogenética, mas é uma técnica de citogenética molecular, onde eu faço uma hibridação genômica comparativa. Tem 2 códigos TUS específicos para essa técnica, você pode solicitar por qualquer um dos 2. Consegue detalhar as regiões submicroscópicas não possíveis de ser identificadas ao cariótipo. O cariótipo seria normal e você solicitando, ainda pensando numa síndrome de microdeleção ou microduplicação, solicitaria o CGH, que ele é um pouquinho mais completo. Tem uma grande valia nas pesquisas de síndrome de microdeleção ou microduplicação, translocações não equilibradas, duplicação de material cromossômico, deleções cromossômicas, cromossomo marcadores e cromossomo em anel. Dentro das cardiopatias, a deleção 22q1, não sei como fazer para voltar aqui. O de baixo apagou tudo. Ah, voltou. A síndrome velocardiofacial, a 22q11. Aqui eu tenho como aparece o CGH no nosso sistema. Pode ser dessa forma. Pode ser dessa forma. Oh, eu não tenho coordenação para isso, gente. Pode ser dessa forma, daqui de cima, ou pode ser aqui, que é o mais fácil, onde eu consigo identificar uma deleção no braço curto do cromossomo 17. Apareceu uma outra bolinha ali, que eu não sei de onde veio. O FISH, que é uma hibridação. Se quiser apontar por aqui. Ótimo, tá bem. O FISH, que é uma hibridação por fluorescência, realizada em metáfases e núcleos interfásicos. Também a minha coordenação não permite. Aqui um cromossomo 9, aqui um cromossomo 22, um 9 translocado com 22, um 22 translocado com 9, fazendo o cromossomo Filadélfia. A região BCR-ABL. Aqui a imagem
do cromossomo Filadélfia, aqui, aqui e aqui. Aqui eu posso fazer um diagnóstico pré-natal, onde eu tenho 2 cromossomos 13 e 3 cromossomos 21. O sequenciamento pode ser feito pelo método de Sanger. Ele tem um código TUS também específico para isso. Ele serve principalmente para sequenciamento de gene isolado. Ele atinge regiões promotoras e regiões intrônicas. Se você visualizar o gene como se ele fosse um trem, você vai ter a locomotiva inicial, a locomotiva final e todos os vagões. No gene, as locomotivas seriam as regiões promotoras, os exons, os vagões, e os introns, aquela região de engate entre os vagões. O sequenciamento por NGS, ou sequenciamento por nova geração, ele faz um sequenciamento de genes isolados ou múltiplos, agora sim, isolados ou múltiplos, e nos múltiplos ele vai fazer de forma simultânea, que são os painéis. Rastreamento de mutação familiar já identificada. Também é possível fazer por técnica de sequenciamento. Aqui é como aparece o Sanger para mim no nosso sistema. Aqui, logo que o sequenciamento deixou de ser aquela imagem cinza, 50 tons de cinza e 50 tons mais escuros, onde eu via somente numa lâmina de raio-x ou numa fotografia, ele veio todo colorido, o que para a gente foi um passo excelente, enorme, e agora eu tenho isso na minha tela, um sequenciamento de nova geração. O MLPA é uma pesquisa de rearranjos de genes, ele também tem um código para isso. Ele vai pesquisar principalmente deleções e duplicações dentro do gene. Essas são as imagens possíveis de aparecer para mim no nosso sistema. A técnica de PCR ela é principalmente útil na amplificação de regiões específicas dos genes, onde eu tenho milhares de cópias. Quanto mais tempo e mais reações eu deixo acontecerem dentro da minha máquina. Envolve 3 etapas principais, que é a desnaturação térmica, o pareamento do oligonucleotídeos e a polimerização de novas fitas de DNA. Então, eu tenho a dupla fita, com o calor desnaturando, elas se separam. Eu coloco um primer para copiar as 2 fitas, copia, novamente com o calor desnatura, o primer copia, novamente desnatura, o primer copia, e assim eu saí de uma pequena quantidade de DNA para uma grande quantidade que vai me permitir estudar e investigar aquele paciente. O exoma, que atualmente tem sido a menina dos olhos, mas que existe um viés muito grande com relação aos resultados obtidos por diversos trabalhos apresentados nos congressos internacionais e publicados em literatura, onde eu tenho um poder de positividade em 38% para recém-nascidos com anomalias congênitas múltiplas e convulsões nas primeiras horas. Então, em UTI neonatal, eu tenho uma positividade perto a 40% de resultado positivo para um exame, sendo que aqueles casos de autismo não sindrômico, eu tenho uma positividade em apenas 11%. Ele é uma técnica que vai do gene inteiro, ele vai ler somente a parte de exon, por isso que é exoma o nome dele. Então, passando agora para a investigação molecular do risco cardiovascular em si, fator de Leiden é o principal deles. Ele tem um código específico, tem uma mutação única que a gente procura, que é a mutação 5 de Leiden, realmente, é a mutação de Leiden, esse é o fator Leiden, esta mutação. É o fator de risco mais comum para tromboembolismo venoso, produzindo principalmente uma resistência na atividade anticoagulante da proteína C ativada. Tem uma diretriz própria de utilização. Então, tem uma diretriz de utilização número 25, onde eu preciso, para liberação, como critério de liberação, não estou falando em critério de solicitação, eu estou falando como auditora, por isso conflito de interesse, o critério de liberação é histórico pessoal de trombose idiopática. O fator 2, a protrombina, a
Mutação procurada é esta aqui, também tem um código TUS, é o segundo maior fator de risco genético para casos de trombose, porque vai causar uma elevação da concentração de protrombina. Também tem uma diretriz de utilização específica, que é de número 61, e eu também necessito de critério de liberação, uma trombose idiopática. Histórico pessoal. O fator 8, esta é a mutação, não tem código TUS e não tem DUT, então eu só preciso de critérios clínicos para a liberação. Agrega a fibrina durante a formação de coágulo, afetando a estrutura do coágulo, levando à fibrinólise e oferecendo uma proteção contra eventos tromboembólicos. Então, o fator 13, ele tem um efeito protetivo ao indivíduo. Então, não importa a trombofilia que eu tenha, ele causa a proteção. Contudo, se eu não tiver uma trombofilia e a minha defesa falhar por motivos ambientais, por motivos extrínsecos, eu posso ter um indivíduo com trombose, eu posso ter um indivíduo com risco cardiovascular. Porque quando a defesa falha, tudo fica vulnerável. Nem o mouse agora está passando. Foi. Beta-fibrinogênio, esta é a mutação, ele não tem código TUS e também não tem diretriz de utilização. Ele vai causar uma hiperfibrogenemia, aumentando o risco, então, de acidente vascular cerebral. O inibidor do ativador do plasminogênio tipo 1, ele tem o polimorfismo 4G, que é o risco, não tem código TUS. Contudo, o item B da diretriz de utilização 110 informa que não há obrigatoriedade para o evento. Então, mais uma vez, eu não falo em solicitação, eu falo em liberação pela operadora de saúde. Ele vai inibir a fibrinólise, causando uma elevação na concentração plasmática do PAI-1, aumentando o risco de síndrome coronariana aguda. A metileno tetrahidrofolato redutase, ou a MTHFR, tem duas mutações principais, a C677T e a A1298C. Ela é uma enzima termolábil, por isso que é redutase, ela é uma enzima, o gene é responsável por esta enzima, termolábil do ciclo do folato, do ácido fólico, reduzindo os índices de metilfolato, causando uma menor eficiência na conversão da homocisteína em metionina. Então, ela causa hiperhomocisteinemia, podendo levar a risco de doenças cardiovasculares. E aqui nós temos um detalhe muito importante, que o que causa o risco cardiovascular não é a mutação em si, e sim a hiperhomocisteinemia. O indivíduo pode ter a mutação 677T, ele pode ter a mutação A1298C, ele pode ter as duas mutações. Se ele não tiver a hiperhomocisteinemia, ele entra no risco comum da população. Ele não entra no risco cardiovascular elevado. Ele só vai entrar no risco cardiovascular elevado quando essa homocisteína passa de 30. E uma peculiaridade dessas duas mutações é que quando eu tenho um indivíduo heterozigoto para A1298C, ele acaba fazendo uma proteção contra a hiperhomocisteinemia. Então, ele pode até ser homozigoto para 677T. Então, você diz, nossa, um homozigoto para 677T e homocisteína em 12. Está normal, porque a mutação, ele pode ser heterozigoto para esta mutação. Se protege, deixa como está. A enzima conversora da angiotensina, ou a ECA, também não tem código TUS, também não tem diretriz de utilização, é a principal enzima do sistema renina-angiotensina, vai causar uma regulação na função cardíaca e na pressão arterial, regula níveis de sódio, glicose e lipídios, estimula a proliferação de células da musculatura lisa, causando hipertrofia cardíaca. A polipoproteína B, ela tem esta mutação, a R3500Q, não tem código TUS, também não tem diretriz de utilização, ela é ligada ao receptor do LDL, modulando a depuração dessa substância e regulando a biossíntese de colesterol. Vai causar, então, um aumento do risco de aterosclerose e hipercolesterolemia. A polipoproteína E tem 5 subtipos, 5 genótipos, E1, E2, E3, E4 e E5. O E1 causa risco nenhum.
então ele não tem quase importância. O E2 só vai ter importância dependendo do outro alelo. O E3 é aquele que sempre está em cima do muro, ele vai depender se o outro alelo é o E2 ou é o E4, e o E4, sim, é que vai causar o aumento do colesterol de triglicérides. O E5, ele não causa esse aumento, mas ele pode estar relacionado a alguns casos de Alzheimer. Aqui são alguns painéis que o nosso laboratório realiza. Se algum médico solicitante tiver um painel diferente, esse por MLPA, tiver uma solicitação diferente do que essa, é possível também de ser desenhada no nosso próprio laboratório. Aqui o painel feito por sequenciamento, NGS, por sequenciamento de nova geração. Da mesma forma, se algum médico tiver uma solicitação diferente do que essa que está apresentada, é possível de ser construído. Mais uma vez, eu agradeço a atenção, agradeço o convite e faço o convite, se vocês quiserem visitar o nosso laboratório. Obrigado, Gisele. Pessoal, eu vou abrir para perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta, por gentileza, só levantar a mão. Eu vou levar o microfone e vou ficar andando por aqui. Eu vou deixar uma provocativa já para o Rafael. Rafael, tem muita gente apavorada já. Quando você falou que o paciente dele se internar em outro hospital, ele vai ser o responsável, eu queria que você deixasse isso mais claro, só porque isso vai deixar muita gente com medo dos modelos novos que estão por vir aí. Então, tem o microfone aqui, já está chegando, eu vou te dar esse microfone e vou ficar com esse aqui. Bom, o conceito desta linha de cuidado específica que eu citei é que um dos indicadores que são avaliados para que a gente veja qual é o desempenho, desfecho, é a questão da manutenção do tratamento por um determinado período de tempo. E o que eu quis deixar claro é que o grau de responsabilização dos prestadores por esse paciente chega ao ponto de que isso entra um dos fatores que entra na conta para gerar um indicador que vai levar à remuneração dele. Então, não adianta ele falar, mas ele não reinternou, esse paciente não reinternou. Agora a gente está mapeando o paciente em todo o trajeto e ele não reinternou no seu serviço, mas ele reinternou em outro. Ou seja, a gente tem uma oportunidade de melhoria porque houve uma descompensação, houve alguma questão. Então, obviamente que ele não vai pagar a conta, ele não vai ser nada disso, mas isso é inclusive importante para ele, para que ele reveja os seus processos, a qualidade que ele está entregando, porque ele pode ter uma oportunidade de melhoria ali em que um paciente pode ser melhor cuidado. Ok, obrigado. Nós temos duas perguntas, a primeira aqui, a segunda aqui, por gentileza. Eu queria também falar com você, Rafael, a respeito do que você abordou. Na verdade, você abordou esse problema baseado no atendimento médico, seja por má prática, seja por falta de alinhamento ou política de saúde para isso, o que eu concordo plenamente. Porém, existe um estudo americano que eles publicaram, acho que é uns 3 ou 4 anos atrás, que eu estava vendo, abordando por que acontecia isso lá. E, na verdade, tem 3 coisas, e 2 das quais não foram abordadas. Uma é essa que você colocou, a outra são os crescentes processos médicos, que daí aumentam o custo da saúde, e a terceira e principal é a informação do paciente que vem no consultório pedindo exame, e que se não vai se você não pede, ele vai no outro, ele vai no outro, ele vai no outro, até alguém pedir. E eu não vejo nenhuma mobilização das cooperativas, das sociedades, e olha que eu faço parte da Sociedade de Cardiologia, eu não vejo políticas de educação para a população nesse sentido. Se não for feito isso, não vai dar certo, porque a conta vai cair daí nas nossas costas, de todos nós. Perfeito, o seu apontamento é perfeito, sem dúvida nenhuma. Isso é uma questão cultural e que vai demorar bastante tempo para que a gente consiga educar não só o médico, mas a população nesse sentido. Isso é absolutamente comum. Eu chegava e falava, escuta, você não vai fazer? Eu vou no outro que ele faz, porque eu quero o exame. Por quê? Porque eu vi no Google que é assim que precisa fazer também. E
Sim, já tem bastante coisa. Só para fazer uma parte, né, as sociedades vão ser em breve convidadas, o laboratório está baseado no paciente como centro e na coleta de todos esses dados. A Unimed acaba de começar o desenvolvimento de um prontuário eletrônico, onde nós podemos, com autorização do paciente, porque tem uma lei de proteção de dados aí que é muito séria, mas com autorização do paciente e do colega, compartilhar os exames já realizados pelo paciente, mandar pop-ups educativos quando o exame tiver sido num período X, de acordo com o protocolo que nós vamos alinhar com as sociedades, solicitado e não precisa solicitar de novo. Eu, por exemplo, sou endocrinologista, eu nunca vi um paciente em qualquer médico e o cara resistir e não pedir um TSH. E às vezes ele faz 6, 7 TSHs no ano, o que não tem evidência. Se eu for falar de vitamina D, então, é mais absurdo ainda. Tá? Então, a gente está alinhando e nós vamos chamar as sociedades para fazer protocolos de fluxogramas diagnósticos, inclusive. Você imagine, vou pegar o Jaime aqui que pode nos ajudar com isso. Você pedir, assim, investigação de hepatite, tá certo? E você receber... Vou falar uma coisa que todo mundo acha que sabe. Doença celíaca, por exemplo. A pessoa pede todos os anticorpos da doença celíaca e não pediu o IgA. Se a pessoa tiver uma deficiência seletiva de IgA, o que é bem comum na população, toda a investigação ela é nula. E você faz 10 exames para fazer antiendomísio, antitransglutaminase negativo e você vai ter esse negativo. Então, eu acho que você está certíssima em provocar essa colocação, porque isso é cultural, como você respondeu, e ela está partindo sim de uma iniciativa, só que construir esses sistemas, esses modelos, né, é delicado e a gente tem que construir isso com mãos da sociedade científica para as boas práticas, porque senão vai parecer cerceamento de prática médica ou cerceamento do direito do consumidor. E a gente tem que ter uma base muito adequada para isso. Desculpe se eu me alonguei, né? Temos mais uma pergunta aqui. Obrigado. Dr. Rafael, antes o senhor encerrou ali com a última frase, era alterando os paradigmas, né? Mas antes eu queria voltar na primeira informação que o senhor deu, que é com o custo de... Desculpe aqui. Com o custo da saúde, os 18% do PIB do americano, né? Acho que aí é só um comentário. Talvez a gente tenha que falar em custo da doença, porque o sistema hoje que nós estamos investindo muito desse 18% dos americanos na doença, né? Esse é um comentário. Daí eu vou pular, daí já lhe deixo. Lá na mudança de paradigma. Eu acredito, aqui não vem nenhuma situação assim de penalizar, mas vou comentar isso aqui no sentido assim de tentar achar um caminho. Na classificação internacional de doença, até hoje nós não temos o erro médico, né? Não falo do erro médico o grosseiro, o erro médico doloso. Eu falo daquela intervenção ingênua, daquela intervenção com boa intenção. Se não está na hora de estudar e incluir na CID o erro médico, porque o gasto, o custo aí é muito grande. Tua colocação é absolutamente pertinente. Eu não sei se a gente consegue chegar num grau de maturidade para colocar como uma codificação de doença um evento adverso nesse sentido. Mas só para te trazer o quanto que isso impacta, a terceira causa de morte nos Estados Unidos são eventos adversos. A terceira. Mata mais do que qualquer câncer. Qualquer câncer, câncer de mama isolada, de próstata isolada, só não ganha se o câncer for somado. É um problema de saúde pública isso, esse sobretratamento, sobrediagnóstico, tudo isso está nessa conta. Os estudos do ISS, que são dados nacionais, eles apontam que entre 20% e 30% do todo o custo da saúde, ele é absolutamente desnecessário. Ele está empregado de maneira errada. 30% dos exames que são feitos na saúde suplementar não são nem buscados. 1/3. O paciente não vai nem pegar o resultado, ficar lá no laboratório. É um conjunto de coisas, é um conjunto de contextos que precisam ser mudados, e aí
por isso da questão da quebra do paradigma. E o que o senhor falou no começo está perfeito, os 18% é investimento em doença. E se a gente continuar parando, não incentivando a prevenção, bons hábitos, a gente vai continuar nesse sentido. Dr. Jaime, quer complementar a resposta? Não, eu não quero complementar, acho que a resposta está pertinente. Queria que a Gisele fizesse um comentário genérico para a maioria dos cardiologistas e médicos em geral, porque existem hoje novos medicamentos para as dislipidemias familiares. E chegou um paciente super jovem, magro, fitness, e super colesterol, pai super colesterol, morte precoce, filho super colesterol. O que a gente deve investigar exatamente? Qual painel pedir? É um painel? É um exame específico? Eu queria que você comentasse, por favor. Bem, o que se sabe é que, dependendo do gene, dependendo da mutação, eu tenho um tipo de tratamento a ser realizado. Tem alguns pacientes que respondem muito bem à estatina, tem alguns pacientes que não respondem nada, tem alguns pacientes que respondem a fibrato, e você fica pensando nos resultados dos exames clínicos e diz, nossa, mas por que ele não respondeu a determinada medicação? E isso realmente tem relação ao gene alterado, à mutação encontrada. Existem painéis de hipercolesterolemia familiar, que podem ser realizados desde 12 até 22, 23 genes, existem painéis fixos para isso, são vários genes que podem causar esse tipo de alteração. Então, assim, se você quiser começar pelo básico, você vai pela apolipoproteína E, apolipoproteína B, você pode fazer MTHFR, você pode fazer apolipoproteína A, você pode lançar mão de alguns genes isolados ou pedir de maneira simultânea o painel todo, você já tem todos eles. Nós temos uma última pergunta que nós temos que entregar a sala às 1h30, nós temos mais 5 minutos, então, por gentileza. A minha pergunta vai mudar do custo para prevenção, então, para o Jaime. Meu nome é Guilherme. Eu queria te perguntar, assim, quando você falou assim, aqui que você sabe da doença pneumocócica, um dos motivos que eu levantei a mão que eu vim aprender é que você mostrou uma eficácia maior do que eu tinha lido, assim, por conta. Achava que a eficácia dela era um pouco mais baixa, ele girava de 30% a 50%. Então, eu queria te perguntar sobre isso, a eficácia, até porque tem as pneumonias pneumocócicas que vêm, que nem você falou, por outros meios, né? Então, se é tão alto assim, que nem você falou, 70, 80, ou se é mais para esse número que eu tinha lido, sou cardiologista, não tenho nada com infectologia. E a outra pergunta que eu ia te fazer é a questão do reforço da pneumo 13, se eu não me engano, acho que a partir de 75, tem uma idade que pode fazer uma dose só ou não, Jaime? Era essa a minha dúvida. Eu fico super feliz porque você foi o cara que levantou a mão, não sabia, e está animado de fazer vacina, já valeu meu dia. Então, respondendo a parte fácil primeiro, a Prevenar 13, ela é dose única na vida, independente da idade. Então, mesmo que você faça à luz do conhecimento atual, né? Então, qualquer luxo, à luz do conhecimento de 10 anos atrás, era uma dose na vida. Então, à luz do conhecimento atual, Prevenar 13 é uma dose única na vida, independente da idade. Em relação a outra situação, eu acho que tem outras métricas melhores de eficácia do que o percentual de resposta. A cardiologia usa muito a questão dos NNTs. Qual é o NNT de um medicamento para saber quantos pacientes eu trato para ter um bom desfecho. As vacinas costumam ter os NNTs mais baixos que tem quando você olha populações pediátricas. Quando você está falando de doenças em adultos, esses NNTs sobem bastante. O melhor NNT calculado para Prevenar 13, que é no estudo holandês, gira em torno de 90 a 100. Então, de cada 90 a 100 pacientes, você evitou uma morte, mas por desfecho duro de morte. Tá? Se você for olhar aspirina, é mais de 1.000. Se for olhar estatina, dependendo do paciente, é mais de 1.000. Então, assim, é um NNT bastante significativo. A medicina é ingrata porque a matemática para o indivíduo é 0 ou 100. Ou funciona ou não funciona. Então, esses percentuais de eficácia são diluídos em população. Mas, de uma forma bem simples para você, a eficácia da Prevenar 13 gira em torno de 90% e a eficácia da Pneumo 23 gira em torno de 80%. Tá? Para os tipos contidos na vacina, tem mais esse detalhe. Você pode ter uma pneumonia pneumocócica por uma não contida na vacina. Você pode ter uma pneumonia por micoplasma, legionela,
legionela, clamídia, hemófilos, que não está contendo a vacina. Então, tudo isso confunde o nosso raciocínio quando a gente avalia a eficácia de uma vacina. Mas se você for olhar individualmente, não há sombra de dúvidas que é o método mais eficaz. Talvez perca para lavagem de mãos em relação a doenças imunopreveníveis, tá? Talvez é o único método que ganhe de vacina seja a lavagem de mãos. Só para complementar, nós temos provocado bastante, o Jaime e a cooperativa também, no sentido de a gente levantar o custo de um paciente que adoece com a doença pneumocócica, certo? E ver o quanto a cooperativa pode subsidiar a vacina desse seu cooperado. O que mais esbarra para a gente hoje é que muitas vezes existe um rouba-monte, né? O indivíduo ele é da Sul América, daí vai lá a Unimed e tira aquela carteira, e aí você imuniza aquele sujeito, no ano que vem a 1000 e tira aquela carteira de pacientes. Isso infelizmente ocorre e ninguém ajustou essa equação ainda. O fato é que se todos nós fizéssemos, todos os operadores de saúde fizéssemos essa imunização, todo o sistema iria economizar com isso, inclusive com a cooperativa podendo pagar ou subsidiar essa vacina para diminuir o risco de mortalidade. Tá? Pessoal, eu gostaria de, em nome do laboratório, agradecer aos que ficaram até o final aqui, aos que participaram, né? Agradecer também nossos palestrantes, Dr. Rafael, Dr. Jaime, Dra. Gisele, e deixar um convite de portas abertas às pessoas que tiverem interesse em visitar o nosso laboratório e nos ajudar a construir boas práticas, certo? Nas suas áreas, são muito bem-vindos aí, a gente faz questão de poder sentar junto, ouvir, aprender e desenvolver juntos alguma coisa que seja positiva aí para o nosso paciente e para os nossos colegas. Muito obrigado pela presença de todos, aí eu encerro aí nossa sessão.